E aí, beleza? Meu nome é Leonardo e eu estou aqui para mostrar algumas fórmulas básicas que a gente precisa saber quando a gente trabalha com logística no Excel. Então vamos lá para o Excel, sem demorar muito. Lembrando que essa planilha que a gente vai estar trabalhando nessa aula aqui, você pode baixar, ela está aqui na descrição de vídeo, mas sem enrolar mais, vamos direto lá para o Excel. Então galera, aqui já no Excel eu tenho algumas considerações aqui. Primeiro, eu decidi fazer essa aula separando aqui, ó. A primeira aba aqui, eu tenho a aba base, onde eu tenho uma base de estoque que eu criei. Essa base de estoque, ela tem uma categoria de produto. Na verdade, eu tô trabalhando aqui com roupas e acessórios, e tem a categoria de produto. Tem o nome, tem a cor, tem um tamanho, código de barras, um código de SKU, a quantidade, o valor unitário, a prateleira ou gaveta onde esse item está localizado dentro do estoque. Eu tenho aqui o ano, o mês, o dia, o número da nota fiscal e eu também tenho o fornecedor que fez essa entrega. Então, todas as nossas contas desse Excel básico, com essa explicação de algumas fórmulas, a gente vai fazer em cima dessa base de dados aqui. Então, a primeira coisa é algumas noções básicas. Eu vou colocar aqui alguns valores, só para vocês entenderem como é que faz uma soma, subtração, diminuição, divisão e uma potência, para caso vocês não saibam. Então aqui, se eu botar aqui 2 e vou botar aqui 5. Então a fórmula de soma, na verdade, é só você utilizar o caractere de somar do seu teclado. Então eu vou colocar aqui igual, eu vou usar a primeira célula, que é a célula que contém o número 2, mais a segunda célula, a célula A4, que contém o número 4. Se eu der o Enter aqui, ele já vai me dar a resposta correta, que é a resposta da adição aqui, tá? A resposta do lado aqui tem um gabaritinho. Subtração, a mesma coisa, igual a célula de cima, menos a de baixo. Multiplicação, a gente usa o sinal de asterisco, então vou colocar aqui igual, célula de cima, asterisco. A célula de baixo, ele já vai fazer a conta. Divisão, a gente usa a barra, igual, célula de cima, barra, a de baixo. E a potência, a gente usa o chapeuzinho, igual, célula de cima, chapeuzinho, e a célula de baixo. Beleza, tá batendo aqui certinho com a resposta. É só umas noções básicas para quem não tem ainda muito acesso ao Excel, não tem um pouco de dificuldade de medo. Isso aqui é só para a gente sair da normalidade. Então agora vamos para utilizar a base de dados. A fórmula primeiro que eu vou explicar é a fórmula de soma. E eu coloquei algumas perguntas em cima da base de dados. Eu peguei a base de dados só os produtos que tem nome bolsa e eu trouxe para cá, para ficar mais fácil para a gente não ficar indo e voltando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com as fórmulas de soma, a gente vai somar o valor total das blusas. Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui igual, vou colocar soma, abro parênteses, e eu vou lá no valor da blusa, valor unitário. Eu vou marcar aqui, fecho, e ele fez a soma total do valor unitário das blusas. Quantidade total. Qual a quantidade total do valor, a quantidade total de blusas que a gente tem no estoque? Mesma coisa. Igual, soma, abro, marco aqui, a quantidade, fecho, tem a quantidade total. E por que eu mostrei um pouco sobre as noções básicas na aba anterior? É porque com as noções básicas a gente sabe que para multiplicar é só colocar o asterisco. Então agora, se eu quiser saber o valor total da quantidade de blusas total do estoque, é só eu multiplicar o valor total das blusas vezes a quantidade total. Coloquei o asterisco, dou Enter. Esse é o nosso valor total. Se eu quiser formatar aqui, é só colocar aqui, ó. A gente tem um valor de R$83 mil de blusas no nosso estoque. Então vamos para a média. Média. Qual o valor médio das blusas? Mesma coisa. Vou colocar aqui igual. Vou chamar a fórmula média. Abro parênteses. Vou lá marcar a média, onde a coluna que tem os valores média. Lembrando que só marcar os valores, não marcar o título. Fecho. Dou Enter. Valor médio. Tá aí. Qual a quantidade média que a gente tem de blusas no estoque? Mesma coisa. Igual. Média. Abro, pego a quantidade aqui, fecho, beleza,
fechamos fórmula média, vamos em máximo e mínimo. Qual o valor máximo unitário que a gente tem aqui para as blusas? Então vou botar a fórmula igual, máximo, abro parênteses, marco lá a coluna de valores, fecho, ok? Nosso valor máximo é 434. Qual o valor mínimo? Mesma coisa, fórmula, mínimo, abro parênteses, vou lá no valor mínimo, marco novamente a coluna que tem um valor mínimo, dou Enter, ok. Sem nenhum problema até aí. Vamos a outra forma que eu também considero que é interessante aprender, é unir texto. Então aqui, ó, eu coloquei aqui, escreva o nome do produto completo. Então o número do produto completo tem duas formas de a gente fazer isso. A primeira é utilizando o caractere igual. Eu vou pegar o nome do produto, vou colocar o caractere, ele fica em cima do número 7. Vou clicar agora na cor, vou clicar de novo novamente no E, e vou clicar, posso botar o tamanho também. Tá aqui, blusa amarela P, só que ficou sem o espaço. Então vamos escrever ela de uma maneira melhor. Ainda usando o caractere E, eu vou colocar igual, peguei aqui o nome da blusa, vou colocar o caractere E, e agora toda vez que eu quiser inserir um espaço entre um texto no Excel, eu vou colocar aspas, espaço, aspas novamente. Então agora eu já tenho o nome blusa, e agora eu tenho um espaço, e agora eu vou colocar novamente o caractere E. Eu já tenho espaço. Qual é o próximo passo? Colocar o amarelo. Se eu quiser colocar o tamanho P, mesma coisa. Coloco um E novamente, aspas, espaço, aspas, novamente outro E, e a célula que contém o tamanho do produto. Dou Enter. Agora, se você olhar aqui, ó, já está com um espacinho. Outra forma de fazer isso é utilizando a fórmula concatenar. Então, vamos lá. Igual, concatenar. Outra forma de fazer isso é usar a fórmula concatenar. Igual, concatenar. Eu marco o texto, primeira célula, que é a blusa, ponto vírgula, a segunda célula, que é o amarelo, ponto vírgula, o tamanho. Fecho. Ele fez da mesma forma que ele fez, que a gente fez com o E, sem colocar os espaços. Eu poderia aqui incluir os espaços também. Vou copiar, dar um Ctrl C, vou colocar aqui para baixo, Ctrl V. Ele já está pegando aqui, ó, a blusa de baixo. Vou inserir aqui as aspas, ó. Aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. Vou colocar aqui mais uma vez, ó. Aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula. Dou Enter, ó, blusa, rosa, G, com espaço entre elas. Fórmula de data. Essa base que eu criei, eu tentei fazer uma base muito parecida com a base que a gente faz a extração de um sistema. É lógico que quando a gente faz a extração do sistema, em alguns sistemas ela vem em TXT, então eu converti essa base aqui, para ter uma base como essa dentro do Excel, você vai ter que converter, e depois de fazer essa conversão, normalmente ela vem com essas colunas assim, ó, ano, dia, mês, perdão, e dia. Então, a gente normalmente quer trabalhar com a data fixa, né? Então, para fazer a fórmula data, eu vou colocar uma coluna aqui do lado, ó, eu vou colocar aqui data, e eu vou utilizar a fórmula data. Igual, data, abro parênteses, primeiro ele pergunta, ano, eu venho aqui e clico no ano, ponto e vírgula, mês, ponto e vírgula, dia. Fechei, eu já tenho aqui a data certinha, posso dar um Ctrl C, e um Ctrl V ou Enter depois de fazer o Ctrl C, Ctrl V, que eu já tenho aqui a data normal. Se eu colocar um filtro aqui, quando a gente olha o filtro, ele só seleciona um único valor, no data e dia. Quando a gente coloca aqui na data, na forma que a gente fez, a gente já consegue, ó, marcar aqui certinho, ó, o mês. Se tivesse mais de um mês ou mais de uma data, a gente já consegue ver com a data transformada certinho. Isso fica muito melhor para análise de dados. Beleza, fórmula data. Vamos para a fórmula C.
Para a fórmula C, eu pensei aqui na seguinte maneira, ó, fazer uma dinâmica de valores, mostrando o saldo, e calcular com esse saldo o estoque mínimo para esses valores. Por que a gente tem que fazer uma dinâmica? Se você verificar, a gente tem aqui várias entradas em vários dias distintos, mas do mesmo SKU. Ó. Esse SKU da linha 3, ele também foi recebido no dia 11, e ele também foi recebido no dia 23. Então, para eu saber qual o valor total, eu tenho que somar o do dia 20, que ele recebeu 20 unidades, e no dia 7, no dia 23, que ele recebeu 7 unidades. Para fazer isso de maneira rápida, é só fazer uma dinâmica. Então, eu vou marcar tudo aqui. Ó. Vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica. Na tabela dinâmica, ele já está aqui marcando que eu marquei a aba toda. Tá até faltando uma linha. Ó. Marcar certinho, ó. Pronto. Marquei aqui a aba toda. Só que ele pergunta, escolha onde você deseja colocar essa tabela dinâmica. Eu não quero que essa tabela dinâmica abra numa nova planilha. Eu quero que ela abra nessa mesma planilha que a gente está trabalhando. Então eu vou colocar aqui, ó. Nesta planilha, vou clicar nessa setinha e eu vou marcar aqui embaixo. Volto para a setinha aqui, ele vai abrir a tabela dinâmica bem ali. Dou um OK. Ele já criou a tabela dinâmica e agora abriu esse campo aqui, onde a gente vai escolher o que vai aparecer ali. O que eu quero que apareça ali? Eu quero que apareça o SKU. O SKU eu quero que esteja nas linhas. Então eu clico aqui e arrasto ele aqui, ó, linhas. E agora o que eu quero? Eu quero a quantidade. Quantidade em valores. Fiz isso, posso fechar. Se eu voltar aqui, ó, o SKU 22 que a gente estava olhando, que tinha 20 aqui nessa entrada, e depois 7, ó, SKU 22. Ele está aqui, ó, 27 unidades. Agora vamos imaginar um estoque mínimo. Vou colocar aqui, ó, mínimo, estoque mínimo. E vou falar, esse aqui o estoque mínimo eu vou botar 10. Esse aqui eu vou botar 30. Esse aqui eu vou colocar 10. E esse eu vou botar 10. Então só olhando aqui, a gente está vendo que esse aqui está acima do mínimo, então tá ok. Esse aqui está abaixo, não. Esse aqui tá abaixo do mínimo, também não tá ok, e esse tá igual, então vamos considerar ok. Eu vou colocar uma fórmula aqui ao lado, que é a fórmula C. Vou colocar aqui. Status. Vou acertar aqui. Okay. Igual C, abro parênteses, esse valor aqui for menor agora eu vou botar a fórmula aqui, igual C, abre parênteses, eu vou clicar aqui em cima e vou marcar com o mouse até aqui embaixo. E agora a gente coloca a fórmula. Como é que a gente coloca a fórmula dentro de uma tabela dinâmica? Eu vou colocar aqui, ó, igual C, abro. Se eu clicar, eu quero esse valor aqui. Se eu clicar em cima, ó, ele vai mostrar aqui, ó, informação de dados, tabela dinâmica, e ele vai mostrar esse valor com um cifrão na frente. Colocando o cifrão na frente, quando eu quiser colocar essa fórmula para as linhas de baixo, eu vou ser obrigado a reescrever, eu não vou conseguir. Então, o que eu quero? Eu quero o valor da coluna B, que é esse valor aqui, deixa eu fechar isso aqui, coluna B, na linha 14. Então, vou apagar isso aqui e vou colocar B14. Ó, já apareceu aqui. Eu quero saber se esse valor ele for menor do que o estoque mínimo, quer dizer que a gente precisa comprar. Então, o teste de lógica já foi feito. O valor verdadeiro, o que a gente quer que seja escrito na coluna estágio? Comprar. Vou colocar aqui, aspas, vou escrever. Comprar. Fecho aspas. Se não, se estiver falso, quer dizer, se esse valor aqui for maior do que esse, a gente pode falar que o estoque está ok. Então, aspas, estoque
Ok. Fecho aspas primeiro, depois parênteses. Ó, estoque ok. Digamos que esse valor aqui tivesse, o mínimo fosse 20. Ó, ele já ia mandar comprar. Como a gente fez com o mínimo de 10, o estoque ok. Agora eu quero que isso tudo vá para as fórmulas de baixo. É só eu clicar aqui, ó, e arrastar. Beleza, já temos aqui uma utilização para a fórmula C, e isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem que sempre estar calculando o mínimo de estoque, então com a fórmula C a gente consegue fazer isso bem rapidinho. Então agora vamos para o PROC-X e PROC-V. O que eu coloquei para a gente utilizar essas duas fórmulas aqui? Eu coloquei para fazer uma dinâmica de saldos muito parecida com aquela, na verdade igual àquela que a gente fez para a fórmula C, e colocar um seletor de SKU para ver o estoque atualizado para cada uma dessas formas. Então primeiro vamos fazer a dinâmica. Eu vou fazer a dinâmica dessa vez desse ladinho aqui. Então eu vou lá, inserir, tabela dinâmica, ele apareceu aqui, seleção de intervalo, vou clicar na setinha, vou marcar aqui o que eu quero da tabela dinâmica, que é a tabela toda, fechei, e ele já marcou, ó, planilha existente, que é a célula H10, foi a célula que eu cliquei logo no início, já vou dar um ok, ele vai fazer a tabela, é exatamente igual, eu vou colocar o SKU, e eu vou colocar também a quantidade. Beleza. E agora eu vou fazer um seletor. Vou fazer dois aqui. Marquei essas duas aqui, eu vou fazer um seletor para a gente clicar e ter o valor do produto ali. Eu venho para isso em dados, venho aqui nas ferramentas de dados e clico aqui, ó, em validação de dados. Na validação de dados, o critério que eu utilizo é lista. E na fonte da lista eu vou lá marcar a tabela dinâmica. Ó. Eu marco aqui. Ó. Essa é a fonte da minha lista. Dou um ok aqui. Dou um ok aqui. Beleza, eu já tenho dois seletores. Ó. E agora eu vou colocar o saldo. Eu quero, toda vez que eu mude o seletor aqui, eu quero que ele me mostre um desses saldos aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Vai utilizar a fórmula. Primeiro eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui do lado. PROC-X nessa, e essa aqui, vou botar o PROC-V. Então, primeiro com o PROC-X. Vamos lá para a fórmula, vem aqui. Igual PROC-X. Abro parênteses. Valor da pesquisa é o valor do seletor. Então, eu vou clicar aqui. Cliquei no valor do seletor. Ponto e vírgula. Matriz de pesquisa. Eu quero que ele pesquise aqui na dinâmica. Então, eu venho aqui e clico aqui, ó. Marquei aqui onde tem os produtos da dinâmica. Ponto e vírgula. Matriz de retorno. É o valor que eu quero que retorne. É esse valorzinho aqui. Marquei aqui. Tem mais coisa. Ó, se eu colocar aqui, ó, tem aqui, ó, se não encontrar, modo de correspondência, modo de pesquisa. Para isso, agora a gente não vai precisar. Então, eu só vou apagar aqui o ponto e vírgula, fechar, dou um Enter. Beleza, já tem aqui com o PROC-X, ó, uma maneira de ver o saldo atualizado. Toda vez que eu mudo aqui, ele muda o saldo de acordo com o saldo que está lá na tabela dinâmica. Ah, mas se mudar aqui, por exemplo, se na base de dados que você fez essa tabela dinâmica, mudar para 100, isso aqui, tem uma nova entrada. Se a gente clicar com o segundo botão aqui e atualizar a tabela dinâmica, ele vai atualizar, ó, o 22 para 107. Tá aqui, ó. 107. Se eu agora selecionar o 22 aqui, ó, ele já vai aparecer o saldo atualizado que está na tabela dinâmica. Agora vamos aprender a fazer isso exatamente igual com o PROC-V. PROC-V também é bem simples. Eu vou marcar, chamar a fórmula, igual, PROC-V, parênteses, valor procurado, é o valor aqui do seletor, onde a gente está colocando, ponto e vírgula. Tabela matriz, eu vou ter que marcar tudo aqui, ó. Os dois. Eu poderia marcar só esse aqui também. Mas eu marquei tanto que tem SKU, quanto o que tem o retorno, quanto tem o saldo. Ponto e vírgula. Índice da matriz. O índice da matriz é a quantidade de colunas que a matriz tem. A nossa matriz tem uma coluna, duas colunas. Toda vez que eu colocar o seletor, eu quero que apareça a segunda coluna, que é, no nosso caso, onde tem a quantidade. Eu boto aqui 2. Lembrando que o PROC-V ele sempre lê da esquerda para a direita. Então, se eu tivesse marcado
aqui, se eu estivesse buscando por valor e quisesse que ele lesse e me retornasse o valor de SKU, ele não ia conseguir. Ele só lê da esquerda para a direita. E agora eu quero a correspondência verdadeira. Vou clicar aqui, verdadeiro, fecha parênteses, fechou. SKU 21, 19, tá certo. Vamos colocar aqui o SKU 22, tá lá com 107. Fechou. E é isso aí, galera. Espero que você tenha ficado no vídeo até o fim. Essas são as fórmulas básicas. Com elas você já consegue trabalhar um pouco mais no Excel, tratar alguns dados, ter algumas respostas olhando sua base de dados. Então, é isso aí. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo.